Como é que você tem feito para ajudar as pessoas no teu perfil nas redes sociais, nas tuas palestras? Como é que é isso? Então, o mundo digital deu uma balançada maior, né? Então, assim, acabou que a pandemia acelerou o processo no digital e aí gerou várias ansiedades. Até porque acelerou muitos resultados, os ganhos. Eu não sei se, né, tá todo mundo vendo muita gente ganhando muito dinheiro na internet, gente que ficou rico do dia pra noite, né? Do dia pra noite, entre aspas, porque dificilmente você fica do dia pra noite, tem todo um trabalho árduo Sim. no bastidor. Mas esse cenário, ele mudou. E o empreendedorismo está muito em alta, né? As pessoas têm buscado muito isso. E até a internet também aproxima as pessoas, você consegue conectar de vários lugares. Então, a demanda de transição de carreira, as pessoas também se questionando qual é o meu propósito, né? Acho que essa pergunta é meio campeã, assim. Sim. Qual é o meu propósito? O que eu nasci para fazer? Muita gente falando de propósito. Muita coisa também esquisita sobre o propósito, né? Porque Também. tem muita gente que tá, assim, tem uma visão totalmente irreal do que é propósito. Então, tudo isso tem que ser alinhado para as pessoas não vivam frustradas, sabe? Sim. Porque além da gente não encontrar o propósito, poxa, então outras pessoas vivem... Qual que é o meu problema que eu não sei qual é o meu propósito? E na prática, são várias coisas, né? Que formam tudo isso. Nosso propósito não é só a nossa profissão, né? Não é só o trabalho. Então, muita coisa mudou mesmo, assim, para a carreira, para empreendedorismo. Eu me lembro que quando a gente falou a primeira vez, Aline, você coach, né? Tava no início ali da sua jornada como coach e tal. Era uma expressão que era bastante usada naquela época, ainda muito importante. A gente sabe que um coach pode transformar a carreira de um profissional, uma pessoa que às vezes está no início da carreira também é sempre muito ajudado. Mas agora a gente fala também de mentoria. Qual que é a diferença ou são as mesmas coisas? Então, na verdade, não é a mesma coisa. Coaching é um processo de alcance de metas. Certo. E é um processo pautado em perguntas, né? São perguntas específicas, perguntas que geram um entendimento no cliente. E é muito assim, eu não dou opinião. A pergunta traz essa reflexão para o cliente e o cliente traz a resposta. Né? Então, coaching é um processo de autoconhecimento, é um processo de você entrar mesmo ali em questões muito pontuais e direcionando a pessoa. Agora, mentoria, não. A mentoria eu sei o caminho, e eu vou te pegar na sua mão e falar, olha, Arthur, é por aqui. Eu já vivi esse processo, eu sei como é que é. Eu entendo o caminho e te conduzo. E normalmente, salvo exceções, a mentoria é num determinado segmento, é um nicho mesmo, né? Isso. Então, às vezes, ali, o cara é um baita empresário, ele vai te ajudar a empreender. Mas se ele quiser entrar numa seara mais psicológica e tal, talvez não seja tão útil, né? Exatamente. Então, assim, cada pessoa vai buscar um mentor, né? Dentro da área específica que quer ter resultado. E isso as pessoas fazem muita confusão. Eu vejo muita gente... Eu até já fiz uma postagem no meu Instagram falando sobre isso, porque as pessoas, às vezes elas falam, não, eu não faço coaching. Porque teve um tempo que o coaching era um termo que as pessoas, agora todo mundo virou coaching. Mas na prática, a ferramenta, ela é muito poderosa nos Estados Unidos, é respeitadíssima em universidades americanas. E é diferente de mentoria, porque tem muita gente que vende como mentoria e na prática está usando ferramentas de coaching. Certo. Então são coisas diferentes. Agora, nada impede que eu, dentro de um processo de mentoria, trabalhe com ferramentas de coaching, ajudando o cliente, porque o coaching, ele traz esse viés, assim, de autoconhecimento, de trazer as perguntas certas. Já a mentoria, não, é isso. Eu te dou o caminho, né? Interessante, importante esse direcionamento pra gente, porque às vezes a gente faz uma confusão entre esses dois termos, que são termos bem... Como que eu faço para quem está, de repente, ali, começando, para ter uma carreira próspera? Que tipo de pontos eu não posso deixar de lado para conseguir prosperar em qualquer segmento? Olha, a primeira coisa é persistência. Certo. Porque em qualquer carreira, em qualquer profissão, você vai encontrar dificuldades, desafios. Perseverar. Né? Tem que persistir, tem que ter consistência, porque eu acredito que a consistência seja o maior desafio. Persistir e ter consistência, porque as pessoas querem fazer uma semana e já colher resultado. Ou querem fazer um mês, já cansei e não deu resultado. E eu vejo muita gente talentosa que começa e não continua o tempo suficiente para ter resultado. Né? Porque na prática, eu tenho que ter um tempo de maturidade ali, tanto do que eu estou fazendo até eu ver resultado, quanto eu me enxergar aquela pessoa. Né? Então, quando a gente fala de mudança de carreira, eu preciso me ver aquele profissional. Às vezes a pessoa, não, eu vou fazer, agora eu virei empreendedor, mas você... de verdade, tem comportamento, se enxerga como essa pessoa, tem uma mentalidade que acompanha, você precisa ter ações diárias, todos os dias ali igual, consistentemente, persistentemente dentro dos desafios, para conseguir ter sucesso. Então, assim, qualquer carreira, em qualquer profissão, desde uma profissão mais simples, menos remunerada, até um grande empresário, é essencial. Persistência e consistência. A gente vê, por exemplo, vários exemplos, né? Várias frases motivacionais que ajudam nesse sentido e que trazem esse caminho.
tempos atrás estava passeando, aí a gente vê aquelas árvores gigantescas, sequoias, tá uma sementinha pequenininha. Sim. Mas a árvore chega naquele ponto com 300, 400 anos. Então precisa ter um período de maturação mesmo, né? Não é da noite para o dia que uma semente cresce e acontece, né? E você está falando isso, eu estou lembrando, eu conto muito uma metáfora para os meus alunos do bambu. Porque o bambu, ele é uma árvore que ele cresce por muitos anos, a maior parte do início, para baixo. Então você pensa que não está brotando Acontecendo ali. nada. Né? Então, assim, muitas vezes na nossa vida a gente tem essa etapa de a raiz, eu falo para as minhas alunas, muitas vezes a sua raiz está crescendo para baixo. Você está criando base E tem que ter estrutura para que você vê um pé de uma árvore de bambu, o vento bate, a altura que ele chega, e o vento bate e nada vai derrubar ali. Ele tem flexibilidade, né? E tem uma raiz profunda. Então a gente precisa de verdade respeitar os processos para construir raízes profundas, para construir resultados consistentes. Sabe a impressão que eu tenho? Da mesma forma que as pessoas, às vezes, não todas, né? Mas muitas, confundem coach com mentor. Eu acho que as pessoas também, às vezes, confundem conceitos, ideias que são positivas, mas que, ao mesmo tempo, não podem ser tiradas de um contexto. Onde eu quero chegar? Essa semana eu vi uma frase assim, eu estava fazendo tal coisa, mas eu perdi o encanto. E dentro do que a pessoa disse, ela estava como que dizendo assim, a partir de agora eu já não vou conseguir produzir mais porque eu perdi o encanto, né? Sim. De fato, a gente precisa estar apaixonado pelas coisas que a gente faz, tal. Mas eu acho assim, que se a gente só funcionar quando tá tudo favorável, quando tá fazendo a coisa que gosta, a gente nunca vai conseguir produzir de verdade, porque 80, 90% do nosso tempo é fazer coisas que a gente não gosta muitas vezes, que não encantam, mas que vão dar essa consistência, não é isso? Com certeza. E isso é a regra de ouro. Porque, assim, é a gente fazer o que tem que ser feito. Né? Você não tem que ter vontade para fazer. Isso é muito infantil, né? Se a gente parar pra pensar, a criança, hoje eu não tô afim de ir pra escola. Tá, mas, né? Não é assim que a vida funciona. Então, na prática, é fazer o que tem que ser feito. E não esperar ter motivação. Né? Perdi o encantamento. Então, amigo, qual é o objetivo? Porque, assim, o foco é estar encantado ou o foco é ter resultado? Exato. Né? Se o foco é ter resultado, então eu tenho que olhar para o que eu tenho feito. E vão ter dias bons, vão ter dias que você vai estar super motivado, e vão ter dias maus, dias desafiadores. Né? Dias que você vai estar cansado, que você vai ter um desafio, que você vai falar, caramba, não sei se eu consigo passar por isso. E você fica mais um pouco, consegue. Então, a vida é feita disso. E as maiores, assim, as pessoas que têm mais resultado, elas passaram por isso. É porque as pessoas querem ver o legal acontecendo, né? Assim, o sucesso. Mas elas não estão vendo o bastidor, né? O dia a dia. Então, não tem jeito. Tem que fazer o que tem que ser feito. Tem uma história até, Aline, acho que você conhece a história. Não sei se a Paulinha, o pessoal de casa conhece. Atribui-se ao Michael Phelps. Eu não sei se é o Michael Phelps exatamente que é o personagem da história. Acho que eu já ouvi essa história. Que ele estava vindo com uma sequência ali de treinamentos muito forte e tal, campeonatos locais nadando e arrebentando. E era o último Natal, é essa história que você conhece, antes da Olimpíada. Primeira Olimpíada, primeira medalha de ouro dele, ele já era favorito. E aí, parece que ele estava indo comemorar com a família o Natal, aquela coisa toda. Enfim, era um dia de folga, né? Uma data para ele descansar. E o treinador chamou ele e falou assim, não, vem para a piscina. Você vai cair na piscina agora e você vai bater o recorde mundial. Ele falou assim, como é que é? Não, você vai vir para cá agora que a gente vai fazer isso. Não, mas é 11 horas da noite. Não, vem para cá agora, tal. Convenceu, ele foi, caiu na piscina, nadou muito mal, saiu da piscina, reclamando. Poxa vida, que palhaçada é essa? Assim, você mexe com o meu emocional. Eu estava lá com a minha família, momento de descanso, uma data importante, perdi meu Natal, como é que é isso? Tal. O cara falou assim, isso é para você aprender, você tem que bater o recorde mundial quando eu quiser, não quando você quiser. Porque na hora que é para fazer acontecer, você tem que, sob qualquer circunstância. Sim. E na vida é assim, né? A gente fala, não, naquela hora eu vou fazer, mas a gente tem que estar preparado para fazer sempre, né? E as pessoas de maior sucesso que eu conheço, elas são pessoas que, assim, o nível de comprometimento delas é muito alto com os objetivos. Então, o que eu vejo, as pessoas não têm comprometimento com elas mesmas. Né? Se eu digo que eu vou para academia hoje e no outro dia eu já não vou mais, a falta de compromisso é comigo, né? Com os meus objetivos. Então, assim, a gente precisa trazer a clareza para as pessoas. O quanto você tem vivido como uma criança que faz só o que quer. Ou o quanto você tem vivido comprometido com o resultado. E aí tem gente que está passando dificuldade financeira, está passando por dificuldade no trabalho, está passando por um relacionamento conjugal que está péssimo e não está disposto a mudar, não está disposto a fazer algo diferente. Né? Então, na prática, está colhendo os frutos daquilo que realmente tem plantado. Pessoas assim,
talvez tenha uma característica de projetar no outro a felicidade? Com certeza. E aí entra um princípio, né, que é bem conhecido, não sei se todo mundo conhece, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né, que é o da autorresponsabilidade. As pessoas têm uma tendência a querer achar culpados e olhar os outros não, minha vida tá difícil por causa do meu esposo, minha vida tá difícil. E na prática, se responsabilizar pelos resultados, né? O quanto eu tô ali, eu fiz uma escolha, né, do trabalho que eu tô, tem muita gente que faz isso, arruma um trabalho, aí um mês depois o trabalho já não presta, mas você não decidiu, você não escolheu esse lugar. Né? Então, é a autorresponsabilidade, olhar para mim e não para os outros. E também não se comparar. Né? Porque, na verdade, os resultados dos outros têm que ser inspiração. E eu vejo muita gente, mas eu entro nas redes sociais e me comparo. Na prática, você tem que se inspirar naquilo e agir. Né? E não, as pessoas se comparam porque elas estão ali o tempo todo olhando a vida do outro. E às vezes se modelam, se comparam no que é o mais alta performance de todos, né? Do tipo assim, vou começar a fazer vídeo como o Whindersson. É muito fora da curva, né? Além de não poder se comparar com ninguém, mas também essa expectativa, né? Sim, pode ser uma inspiração, deve ser uma inspiração, mas eu tenho que entender que existe uma etapa para eu chegar lá, né? E as pessoas não querem passar pelos processos. Né? Eu até postei essa semana também sobre isso. Eu tenho muitos clientes que estão em momentos em que tem que passar por processos específicos e muitas vezes não aceitam. E já tem outros que aceitam, mas estão ali passando, sofrendo, com dificuldade. E na prática, qual é o objetivo? É passar pelos processos, entendendo que eles são necessários e que quanto mais eu passar com clareza do motivo que tem me levado, mais leve é. E quantas vezes, né, Arthur, a gente olha para trás, sei lá, a gente estava falando de 8 anos atrás. A gente olha para trás, problemas que a gente tinha 6 anos atrás. E pensava assim, meu Deus, era muito difícil, sofria. E aí, quando a gente lembra hoje e pensa, poxa, se eu tivesse levado com mais leveza, deu tudo certo e as coisas tinham sido melhores, eu tinha curtido mais. É aquela história do eu era feliz e não sabia? Porque tá sempre olhando para frente e não tá vivendo se comparando. Hoje. Então, é viver os processos. Tem que passar? Passa com alegria, faz o que tem que ser feito. Tá difícil, vai ser difícil mesmo. Tá sofrendo, vai passar pelo sofrimento. Mas o que eu vou aprender? O que vai produzir na minha vida, né? Então, não tem como fugir dos processos. Crescer dói, né? É a dor do crescimento. Mas também tem a dor do fracasso. Também. Que é pior. É bem pior. E faz parte também, às vezes, fracassar, né? Com certeza. A gente vive uma cultura assim que obriga sempre a ser bem-sucedido em tudo, né? Sim. Às vezes a gente vai ser bem-sucedido depois de alguns fracassos, né? Exatamente. Faz parte, são os processos. São os processos.